A matemática da pandemia. Qual narrativa você quer seguir sobre esse assunto? Vem comigo. Bom, pessoal, estamos aí, né, na, na nossa pandemia, né, com os números sendo atualizados de número de casos, número de mortes, enfim. E a imprensa internacional e toda a imprensa mundial passando informações sobre os números, os números totais e por países desse vírus, né, dessa crise sanitária, né? E os números eles estão disponíveis na internet, estão disponíveis, né? Como o site que eu uso é o worldometers.info, coronavírus, deixar o link aqui na descrição. Os números são esse site que eu uso aqui e que que a imprensa tira os números desse site e joga para a população de acordo com a narrativa que a imprensa quer passar. A imprensa quer passar, que o veículo de comunicação quer passar. Né? Por isso que é importante que você sempre pesquise e questione os números que estão sendo passados. Né? De acordo com esse site aqui e uma grande rede de imprensa do Brasil, que todo dia fala sobre casos fala dos casos no Brasil, né, dessa crise sanitária, e começa a falar: o Brasil já é o quarto país mais afetado do coronavírus. Isso, quando você ouve essa informação e você não assimila direito, isso causa pânico na população, né? O Brasil é o quarto país mais afetado em casos de coronavírus. Isso aí causa pânico na população, as pessoas ficam preocupadas, as pessoas ficam ansiosas, né? E na verdade, depende da narrativa que você quer passar, depende do objetivo. Você quer passar informação ou você quer realmente causar pânico na população? Por exemplo, de acordo com esse site aqui, o Brasil está em quarto lugar no número de casos do vírus, né, com 271 mil casos. De acordo com esse site aqui, atualizado hoje, né, dia 20 de maio, às 11h36, hora de Greenwich. Então, de acordo com esse site, o Brasil está em quarto lugar. O Brasil, aí o primeiro está nos Estados Unidos, com 1.500.000 casos, depois Rússia, 308 mil, Espanha, 278 mil, Brasil, 271 mil casos. No Brasil, especificamente, na minha visão, o número de casos acho que é uns 10 vezes maior. 10 vezes maior. Minha visão, minha visão. Por quê? Só vocês verem aqui o total de testes que foi aplicado. O Brasil aplicou 735 mil testes só na população. A população de 200 milhões de habitantes aplicou somente 735 mil testes e 271 mil foram dados como positivo. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos aplicou 12 milhões de testes e tem 1,5 milhão de infectados. Quanto mais testes você aplicar na população, mais infectados, obviamente, você encontrará. O vírus ele não para, ele infecta. Mesmo a pessoa que fez o teste e deu negativo, 2 dias depois ela pode contrair o vírus e refazer o teste e dar positivo. Então, o número de casos, ele não, é uma ferramenta que, obviamente, é importante para você saber, mas não, é uma ferramenta imprecisa, porque quem deu negativo pode, dali a 2 dias, 3 dias, uma semana, dar positivo e ser infectado com o vírus. Então, o número de casos, na minha visão, é irrelevante. É irrelevante. Né? Obviamente, né, como a gente sabe, o Brasil teve carnaval, o vírus chegou no Brasil antes, teve carnaval, né? Embora o governo federal quisesse decretar o estado de emergência, os governadores quiseram
ter o carnaval, normalmente a população foi para a rua, 1 milhão de pessoas brincando, pulando, se agarrando, se beijando no carnaval, né? E só após o carnaval é que começou essa preocupação com o vírus. Então, esses 221 mil aqui de pessoas infectadas, na minha visão, acho que já passou até os Estados Unidos, né? Mas a narrativa que você tem que mostrar é essa, né? O Brasil já é o quarto lugar o quarto lugar mais afetado, é o centro da pandemia mundial, agora o Brasil. É a narrativa de quem tem segundas intenções ao passar a informação para a população. Mas se você é uma pessoa mais inteligente, que gosta de pesquisar, que gosta de se aprofundar no assunto, você gosta de aprofundar na fonte da informação, você se aprofunda, pesquisa. Esse site aqui é um site que está disponível na internet para todo mundo, e eu gosto de usar a ferramenta de mortes, né? Número de mortes. Número de mortes. Se você usar o número de mortes, que nessa ferramenta aqui você pode indexar pelo número de mortes, você vai ver que o Brasil vai cair para sexto lugar em número de mortes, o número total de mortes, né? O primeiro número país em número de mortes é os Estados Unidos, com 93 mil mortos. O UK, no Reino Unido, com 35 mil mortes, Itália com 32 mil mortes, França com 28 mil mortes, Espanha com 27 mil mortes e o Brasil com 17 mil mortes, a Bélgica com 9 mil mortes, né? Então o Brasil já cai para sexto lugar em número de mortes, né? Então, se você quiser é, é, fazer uma narrativa de que o Brasil já é o sexto país com mais mortes pelo coronavírus mundialmente. Então, isso aí tudo impacta a população. É o quarto país com o maior número de casos, o sexto país com o maior número de mortes. Então, isso aí todo mundo fica, né, começa a ficar ansioso. Mas se você realmente quer refinar, você tem que botar esses números e distribuir por uma população, por 1 milhão de habitantes, por 100 mil, fazer o mínimo múltiplo comum, né? Aquela matemática, né? Mínimo múltiplo comum, denominador comum, para que você consiga comparar realmente, né, de acordo com a população de cada país. Porque o número total, ele não corresponde a uma realidade. Né? O número total não corresponde à realidade. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, o UK tem 60 milhões de habitantes, Estados Unidos tem 300 e poucos milhões de habitantes. Então você tem que fazer um denominador comum, né, a matemática para a regra de 3 simples, para que você tenha uma linearidade e você consiga aí, efetivamente classificar o quanto cada país está sofrendo com esse vírus, né? Para isso, você usa o número de mortes por 1 milhão de habitantes, que você pode usar aqui também nessa tabela. Você clica aqui, death por million, por 1 milhão de habitantes, você classifica, e aí você vê, tem uma situação mais real da pandemia, uma situação mais real da pandemia. Então, o primeiro país mais afetado é San Marino, né? Localidade 1.209 mortes por 1 milhão de habitantes, né? Depois vem a Bélgica, com 790 mortes por 1 milhão de habitantes. Depois vem Andorra, com 660. Espanha, Itália, UK, França, Suécia, San Martin, Holanda, Irlanda, né? E por aí vai. Aí você vê que o Brasil já cai para a 27ª posição, com 85 mortes por 1 milhão de habitantes, né? Abaixo até de Portugal, com 122 mortes por 1 milhão de habitantes. Então você vê que o Brasil não está tão ruim assim, né, em termos mundiais, em termos de que país que está sofrendo com essa pandemia. Né? Então, dependendo da narrativa que você quer passar, esses números são escondidos da população em geral. Porque a população em geral não gosta de pesquisar números, a população em geral é muito passiva. Ela gosta de sentar, receber a informação e a partir dali ingerir e começar a fazer suposições, né? A população em geral é assim, né? Não gosta de pesquisar os números. Quando você pesquisa os números, você vê que, calma aí, não é bem assim que está sendo passado, né? É óbvio que o Brasil está um pouco mais atrás, né? Tá 15, 20 dias atrás,
na curva de infecção, né, na curva consequentemente na curva de mortes, mas mesmo assim, quando você pesquisa, né, eu vou pesquisar e passar para vocês o número de mortes dia a dia. De acordo por país, né? Tentar fazer um gráficozinho, pegar esses dados para mostrar para vocês. Não encontrei aqui. Tá bom, pessoal? Aí você vê também, aqui esse documento aqui é fantástico nesse site, porque você consegue ver, inclusive, qual continente está sendo mais afetado? América do Norte, América do Sul, Europa, Estados Unidos? Aqui você quita todos os países e você consegue clicar aqui pela Europa. Na Europa tem 1.800.000 casos e 164 mil mortes. Está aqui, está aqui. América do Norte tem 1.700.000 casos e 106 mil mortes. Ásia, 851 mil casos, 25 mil mortes. América do Sul, quase 500 mil casos, 25 mil mortes. África tem 93 mil casos, 2.900. A África tá bom, né? Todo mundo achando que a África ia ser dizimada, tá bom. 93 mil casos, 2.900 mortes. E Oceania, 8 mil casos, 121 mortes. Né? Então você vê que, na verdade, o epicentro, né? O epicentro dessa situação toda aí, agora é a Europa. Agora é a Europa. A Europa é que é o epicentro de toda essa pandemia, de toda essa situação. Importado da China, né? Começou lá na China, veio para a Europa. E é natural, é uma lógica, né, que a Europa tenha prejudicado, porque a Europa tem voos da China direto para vários países aqui da Europa, vindo da China. A Itália foi o primeiro país a receber o vírus, porque tem muitos chineses lá no norte da Itália, por isso que muitos chineses de Wuhan, né, lá no norte da Itália, pesquisem aí que vocês vão ver, por isso que a Itália foi o primeiro país a receber o vírus aqui na Europa e começar a lutar com esse vírus, logicamente os demais países europeus foram infectados por relação à Itália, né, voos com a Itália e voos também da China. Né? Então a Europa é natural, que né, a Europa é um hub mundial. Né? Os voos, né, sempre passam pela Europa e saem da Europa para outros países. Né? Você está no Brasil, quer ir para a China, você pega um voo para a Europa e da Europa você vai para a China. Então é normal, natural que a Europa seja mais infectada por causa disso. Tá bom? Pessoal, então era isso, esses números, né? Esses são os números aí da pandemia, e que você pode usar esses números de acordo com a narrativa que você quer passar. Se você quer passar uma narrativa de que o Brasil não está tão ruim assim como o pessoal pensa, você utiliza o número de mortes por milhão de habitantes. Que é o número mais correto de se utilizar. Você compara os países com uma proporção, na mesma proporção. Se você quiser comparar, fazer essa narrativa, você mostra que o Brasil está na 27ª posição com 85 mil mortes por milhão de habitantes. Agora, se você quiser uma narrativa mais impactante, você utiliza o número de casos. Que o Brasil está em quarto lugar em número de casos. Só que, na minha visão, já está em primeiro, porque a gente faz poucos testes. Então, número de casos, na minha visão, no meu achismo, nós estamos em primeiro. Ou se você quiser uma coisa mais impactante, é o número de mortos totais, que o Brasil está em sexto. O número de mortos totais. Aí você vai me perguntar, né, tem sempre aquele cara, mas o número de mortos também está subnotificado. Né? Não tem como subnotificar o número de mortos. Por quê? Porque o número de mortos você pode fazer uma auditoria. Você tem que registrar em cartório, né? Você tem que só enterra se tiver uma certidão de óbito. Né? O que está acontecendo no Brasil, que o número de mortos no Brasil, pela falta de teste, está sendo até super notificado. Por quê? Porque se o paciente tem os sintomas, já foi orientado a botar como Covid. Né? E tem muitos pacientes que estão dando negativo e estão sendo enterrados e estão sendo computados aqui como tendo o vírus. Né? Fora outros casos aí que a gente pode notar, que a gente pode perceber, pode ver na imprensa, né?
pessoas que infartaram e que estão na certidão de óbito estão colocando Covid. Pessoas que tinham outros problemas que estão botando na certidão de óbito como Covid. Vou deixar o link aqui embaixo, né? Na minha visão, hoje é o único repórter no Brasil que eu confio, que é o Roberto Cabrini, do Conexão Repórter. Vou deixar aqui embaixo o link do canal dele, do programa dele, em que ele realmente é um jornalista que vai para o front, vai investigar, um jornalista investigativo, foi da Globo, saiu da Globo, foi para outra emissora, e que ele mostra todos esses casos aí sem viés ideológico, sem viés nenhum. Ele dá a informação, mostra a informação para o telespectador. Vou botar aqui embaixo para vocês verem como está a situação e como os números podem ser utilizados para passar uma narrativa, a narrativa que você quiser. Tá bom, pessoal? Sem mais delongas, esse era o vídeo de hoje, tá bom? Pesquise bastante antes de assimilar a informação que é passada pelos meios de comunicação, que os meios de comunicação, infelizmente, no Brasil, infelizmente, estão totalmente inconfiáveis. Tá bom? Dê o seu like, compartilhe, inscreva no canal, ative o sininho. Tem muito mais vídeos para mostrar para vocês. Tchau, tchau.